Bom, irmãos, nós recebemos uma missão que é de trazer a palavra do Senhor nesta manhã, e algumas pessoas já me disseram: pastor, hoje eu estou com a pressa. Eu sei, todo mundo está com pressa hoje, até nós também estamos, mas a palavra do Senhor, irmãos, ela tem uma coisa muito importante. Quando a gente começa a falar dentro desta palavra, a gente só para quando Jesus diz assim: para, porque é muito bom. É bom demais falar desse amor de Deus. Então, sem delongas, ou sem mais delongas, vamos abrir nossas Bíblias em Marcos, capítulo 16, versos de 1 a 8. Marcos 16, de 1 a 8. Assim mesmo como os irmãos estão assentados, mas prestando bastante atenção o que diz a palavra, nós vamos lê-la. O título da nossa mensagem nesta manhã é A Ressurreição de Cristo. Todos abriram? Marcos 16, 1 a 8. 1 a 8. Diz assim: E passado o sábado, Maria Madalena e Maria, mãe de Tiago e Salomé, compraram aromas para irem ungí-lo. E no primeiro dia da semana, foram ao sepulcro de manhã cedo, ao nascer do sol. E diziam umas às outras: quem nos removerá a pedra da porta do sepulcro? E olhando, viram que já a pedra estava revolvida, e era ela muito grande. E entrando no sepulcro, viram um mancebo assentado à direita, vestido de uma roupa comprida branca, e ficaram espantadas. Porém, ele disse-lhes: não vos assusteis. Buscais a Jesus Nazareno, que foi crucificado, já ressuscitou. Não está aqui. Eis aqui o lugar onde o puseram. Mas ide, dizei a seus discípulos e a Pedro que ele vai adiante de vós para a Galiléia. Ali o vereis, como ele vos disse. E saindo elas apressadamente, fugiram do sepulcro, porque estavam possuídas de temor e assombro, e nada diziam a ninguém, porque temiam. Que o Senhor se digne abençoar estas palavras lidas aos nossos corações nesta hora. Vou pedir ao irmão, o baiano aqui, irmão José do Patrocínio. Oremos, irmãos. Amantíssimo Deus e eterno Pai, obrigado mais uma vez por estarmos aqui reunidos na Tua casa de oração, Senhor. Amém, Jesus. Abençoa todos aqui presentes e os ausentes. Abençoa os que estão a caminho ainda deste lugar. Amém, Jesus. Os peço uma bênção especial por nossos irmãos que estão em Tamonte, estão em regresso, e que corra tudo bem na Tua santa paz, Pai. Abençoa todos os enfermos, cura-os, Pai. Os enfermos aqui da nossa igreja. Tem misericórdia. Abençoa o pastor Emanuel, que trará a Tua mensagem, e que ela venha de encontro aos nossos corações. É o que vos pedimos, em nome e por amor de Jesus. Amém. Amém. A ressurreição de Cristo. Quando nós falamos em ressurreição, nós falamos algo de especial. Algo de especial.
significa esta palavra, ressurreição, anastase, erguer-se, significa levantar, erguer, surgir, sair de um local ou de uma situação para outra. É um ato de ressurgir do latim, ou no latim, que significa ressurrectio. Ato de ressurgir, voltar à vida, reanimar-se, biblicamente entende-se o termo ressurreição como o mesmo que ressurgir dos mortos. A ressurreição dos mortos ou do corpo é doutrina expressa da revelação bíblica, que significa, de modo geral e em linguagem popular, união da alma e espírito ao seu corpo, após a morte física. Eclesiastes 12, 7. Especificamente, a reunião da alma humana, ou ao seu próprio corpo, após a morte física, na segunda vinda do Senhor, e como antecedente ao julgamento final e universal da raça humana, de modo a nunca mais passar outra vez pela experiência da morte física. A ressurreição do nosso Senhor e Salvador é exatamente neste dia de domingo, do sábado para o domingo, quando aquelas senhoras ou mulheres foram ao sepulcro para ver Jesus. Mas lá ele não estava mais, porque ele já o havia ressuscitado. O mês de abril é o mês em que muitas pessoas comemoram alegremente a Semana Santa. Nós a chamamos de a Semana chamada Santa, porque todos os dias para nós é dia santo, é dia do Senhor. Para nós, todo dia é dia santo. E na primeira semana, ou seja, no dia 8/4, numa sexta-feira, Jesus, ele é ungido por Maria em Betânia. Os irmãos podem ir seguindo a Bíblia, os irmãos vão ver, João 12, 1, 2 e 3. Os irmãos podem ir seguindo. Eu vou falando aqui, os irmãos vão seguindo. Se os irmãos quiserem, podem ir aproveitando. No sábado, dia 9/4, Jesus ele esteve no Monte das Oliveiras, em Jerusalém. Está lá em Mateus 21, 1, 10 e 11. No domingo, dia 10/4, primeiro dia da semana, vemos milagres e parábolas de Jesus. Está em Mateus 21, 18 a 22. No segundo dia, 11/4, segunda-feira, o Senhor Jesus, ele faz os seus ensinos, ele doutrina em Jerusalém, em Mateus 22, 23 a 33. No terceiro dia, 12/4, terça-feira, ele foi ao Monte das Oliveiras, em Jerusalém, novamente, e proferiu discursos e parábolas. Mas aí já havia um plano para matar Jesus. Mateus 26, de 1 a 5. Plano para matar Jesus. No quarto dia, 13/4, quarta-feira, Judas aceita trair Jesus. Mateus 26, 14 a 16. Mateus 26, 14 a 16. No quinto dia, 14/4, quinta-feira, há uma preparação para esse ataque ao Senhor Jesus. A preparação se deu 18 e 24 horas. Mateus 26, 17 a 25. No sexto dia, 15/4, sexta-feira,
exatamente aí, começa a crucificação. Às 6 horas, às 9 horas, Cristo é crucificado. Às 12 horas, ele já estava na cruz, ou seja, às 3 horas seguindo às 9 horas que ele estava crucificado, ele estava na cruz. Nas 12 horas em ponto, houve trevas. Mateus 27, 45, houve trevas. E às 15 horas da sexta-feira, dia 15/4, morte de Jesus. Mateus 27, 46 a 50. E aí segue depois a ressurreição de Jesus. Na sexta-feira, chamada Santa, nos lembramos então, amados, da agonia, da dor e do sofrimento de Cristo. Mas hoje, na verdade, domingo, celebramos a verdade de que depois da luta vem a coroa. Ou como está escrito em Salmos 30, verso 5, o choro, ele pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. A alegria vem pela manhã. Hoje nós celebramos a verdade, a mais linda vitória que existiu em toda a história do universo, a ressurreição de Cristo. Não há coisa mais linda neste mundo, não há maior espetáculo da terra, não há maior espetáculo do mundo do que a ressurreição de Cristo Jesus. Em primeiro lugar, a ressurreição, ela já fora muito tempo antes anunciada. Em Salmos 16, verso 10, Davi diz assim: por cerca de 1000 anos antes do nascimento de Cristo, Davi diz: pois não deixarás a minha alma no inferno, na morte, nem permitirás que o teu santo veja a corrupção. Por Jó, ele faz uma declaração, mas uma declaração tão linda, que chega, irmãos, a mexer com os nossos sentimentos. Ele diz o seguinte, Jó 19:25, porque eu sei que o meu Redentor vive, e por fim se levantará sobre a terra. Porque eu sei que o meu Redentor vive. Eu tenho a certeza absoluta de que todos os irmãos que aqui estão nessa hora têm essa certeza em saber que o seu Redentor vive, que ele morreu, mas ele ressuscitou. Ele ressuscitou dentro de mim. Ele ressuscitou dentro de você, meu amado. Ele está aí com você agora. E se você ainda não tem esta certeza de que Jesus está aí com você, é necessário você fazer uma reflexão em sua vida para ver se realmente Jesus está com você. Porque eu sei que o meu Redentor vive. Pelo próprio Cristo, ele disse que lhe era necessário seguir para Jerusalém e sofrer muitas coisas dos anciãos, dos principais sacerdotes e dos escribas, ser morto e ressuscitar ao terceiro dia. Está aí Mateus 16, verso 21. Mateus 16, 21, diz assim, ó: desde então começou Jesus a mostrar aos seus discípulos que convinha ir a Jerusalém e padecer muito dos anciãos
e dos principais dos sacerdotes e dos escribas, e ser morto e ressuscitar ao terceiro dia. Ele fora morto na sexta-feira, passou sexta, sábado e domingo, logo cedo, ele ressuscitou. Ele estava falando e completando tudo aquilo que era dito na sua própria palavra, amados. A ressurreição de Cristo já era aguardada até mesmo pelos antigos patriarcas como Abraão, Isaque, Jacó e muitos outros. A ressurreição de Cristo e as tentativas de Satanás para evitá-la ou anulá-la. Ele queria anulá-la. Ele queria evitá-la, mas não foi possível. A tentação de Jesus no deserto foi uma tentativa direta de Satanás de desviá-lo de sua missão aqui na terra. O Senhor Jesus, ele veio aqui buscar e salvar os que se haviam perdidos. Jesus reconheceu na repreensão de Pedro uma tentativa de desviá-lo de seu alvo. Em Mateus 16, 22 e 23, diz assim, a palavra do Senhor, 22 e 23, diz, e Pedro, tomando-o de parte, começou a repreendê-lo, dizendo, Senhor, tem compaixão de ti. Olha, Pedro falando para o Senhor, Senhor, tem compaixão de ti, de modo nenhum te acontecerá isso. Ele, porém, voltando-se, disse a Pedro, para trás de mim, Satanás, que me serves de escândalo, porque não compreendes as coisas que são de Deus, mas só as que são dos homens. Era uma pessoa que não estava entendendo o propósito e as condições do nosso Senhor e Salvador. É como as pessoas estão por aí a falar, ou a falarem, dizendo que não há doença, não há isso, não há aquilo, há sim, há enfermidade sim. O Senhor diz a palavra que Ele veio para tirar as nossas transgressões, as nossas iniquidades, ou seja, as nossas perversidades, as nossas enfermidades. Os sacerdotes tentaram ocultar o fato subornando os guardas. Mateus 28, 11 a 15. Mateus 28, 11 a 15, diz assim a palavra do Senhor. E quando iam, eis que alguns da guarda, chegando à cidade, anunciaram aos príncipes dos sacerdotes todas as coisas que haviam acontecido. E congregados eles com os anciãos, e tomando o conselho entre si, deram muito dinheiro aos soldados, dizendo, dizei, vieram de noite os seus discípulos, e dormindo nós, o furtaram. E se isto chegar a ser ouvido pelo presidente, nós o persuadiremos, e vos poremos em segurança. E eles, recebendo o dinheiro, fizeram como estavam instruídos. E foi divulgado este dito entre os judeus até o dia de hoje. Muitas pessoas ainda pensam que não é nada disso, que Cristo não ressuscitou,
Tem muita gente que não acredita. E eles estão aguardando lá em Israel a vinda do Messias dele. A palavra do Senhor, ela é muito clara. Eles tentaram ocultar, tentaram subornar, fizeram de tudo, mas Cristo, Ele reina, e reina para sempre. Uma tentativa posterior foi a afirmação de que as mulheres teriam ido a outro túmulo. Se esse fosse o caso, as autoridades judaicas, irmãos, mostrariam o corpo de Jesus no túmulo certo. Desde então, não faltaram teorias para evitar a ressurreição de Cristo. Tais como, ele não teria morrido realmente, mas ele desmaiou. Os discípulos teriam tido uma ilusão coletiva. Os irmãos já imaginaram chegar assim várias senhoras no sepulcro, discípulos e muitas outras pessoas chegarem e não encontrarem o corpo, porque tivessem alguém levado, tivesse alguém feito alguma coisa e não fosse realmente, ou não tivesse realmente acontecido a ressurreição de Cristo? A doutrina, o ensinamento da ressurreição é uma doutrina fundamental à fé cristã. Por esta razão, Satanás tenta a todo custo negar este fato ou colocá-lo em descrédito. Mas a ressurreição de Cristo é um fato real. Por que a ressurreição de Cristo é um fato real, meus amados e queridos irmãos? Está aqui na palavra do Senhor, e esta é a verdade. A palavra de Deus lá diz em João, no capítulo 8:32, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então é claro, é evidente que esta palavra, ela é a verdade, ela é real, ela é a nossa segurança, ela é a nossa paz, é a nossa força, é a nossa alegria. O corpo de Jesus, de acordo com o costume judaico, foi envolto em uma espécie de lençol de linho, cerca de 50 quilos de especiarias aromáticas, misturas para formar uma substância pastosa, foram aplicadas no pano que envolvia o seu corpo, depois que ele fora depositado no túmulo escavado na rocha sólida. Uma pedra bem grande, pesando mais ou menos 2 toneladas, fora colocada ou rolada por meio de alavancas de aço para a entrada da cavidade. Um destacamento romano composto de homens treinados numa rígida disciplina ficou de guarda à porta do sepulcro. O temor de uma possível punição resultava numa observação impecável das suas responsabilidades, principalmente em casos de vigilância
noturna. Então, daí, irmãos, e a palavra de Deus nos dá esta certeza de que tudo fora feito, tudo fora colocado segundo os costumes judaicos. Esta guarda, irmãos, ela fixou no túmulo o sinete romano, um selo que atestava o poder e a autoridade romana. E a finalidade daquele lacre era evitar o vandalismo. Não é como hoje, não, que as pessoas colocam algo ali, e o nego vai lá e leva para casa, faz o que quer. E às vezes até coisas sem estar sendo guardadas, mas ali estava o Senhor Jesus. Esta guarda, irmãos, era uma guarda segura. Qualquer pessoa que tentasse remover a pedra do túmulo teria que quebrar o selo e incorreria na ira da lei romana. Está lá no livro do Mais que um Carpinteiro, páginas 86 e 87. Apesar de todo o cuidado e toda a segurança com que cercaram o túmulo, Jesus ressurge vencendo a morte. Mateus 28. Mateus 28, de 1 a 10. Diz assim: E no fim do sábado, quando já despontava o primeiro dia da semana, Maria Madalena e a outra Maria foram ver o sepulcro. E eis que houvera um grande terremoto, porque um anjo do Senhor, descendo do céu, chegou removendo a pedra, e sentou-se sobre ela. E o seu aspecto era como um relâmpago, e o seu vestido branco como neve. E os guardas, com medo dele, ficaram muito assombrados e como mortos. Mas o anjo, respondendo, disse às mulheres: Não tenhais medo, pois eu sei que buscais a Jesus, que foi crucificado. Ele não está aqui, porque já ressuscitou. Como havia dito, vinde, vede o lugar onde o Senhor jazia. E depois, imediatamente, dizer aos seus discípulos que já ressuscitou dos mortos. E eis que ele vai adiante de vós para a Galiléia. Ali o vereis. Eis que eu vou-lo tenho dito. E saindo elas pressurosamente do sepulcro, com temor e grande alegria, correram a anunciá-lo aos seus discípulos. E indo elas, eis que Jesus lhes sai ao encontro, dizendo: Eu vos saúdo. E elas, chegando, abraçaram os seus pés e o adoraram. Então Jesus disse-lhes: Não temais, ide dizer a meus irmãos que vão a Galiléia e já me verão. Que coisa fantástica, irmãos! Que coisa maravilhosa! Jesus Cristo ressuscitado, Jesus Cristo vivo na frente de todo mundo, e todos abraçando, todos o adorando. Que coisa linda, coisa maravilhosa. Só Jesus faz uma coisa dessa. Jesus, Ele está vivo. Você, meu amigo, que aqui está também nesta manhã. Você que não conhece essa história de perto, você que não conhece a Jesus, você que tem dificuldade em ter este encontro com Jesus, agora, hoje, nesse instante, é o momento de você também vencer esta morte, aceitando a Jesus no seu coração e dizendo: Senhor Jesus, eu quero te servir, eu quero te servir. João 11, 25, a palavra de Deus diz assim, uma coisa muito bonita, muito linda. João 11, 25. Eu poderia dizer de cor para os irmãos,
mas eu vou ler, que é para os irmãos verem que coisa linda. Olha, irmãos, o que está escrito aqui. Disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida, e quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Você quer viver com Jesus? Quer viver ao lado de Jesus? Ou você quer viver longe de Jesus? O fato deve ter sido atestado pelos soldados, pois quem saberia os detalhes do que acontecera naquele instante em que apenas ele se achava no local? Só os soldados estavam ali, eles se achavam naquele local. O fato foi testemunhado por uma multidão de mais de 500 pessoas. Em 1 Coríntios, no capítulo 15, 1 Coríntios, no capítulo 15, irmãos, versos de 1 a 8, 1 Coríntios 15, de 1 a 8, diz assim: sobre a ressurreição do Senhor Jesus, também vos notifico, irmãos, o evangelho que eu já vos tenho anunciado, o qual também recebestes, e no qual também permaneceis, pelo qual também sois salvos, se o retiverdes tal como vô-lo tenho anunciado, se não é que crestes em vão. Porque primeiramente vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu por nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado e que ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras, e que foi visto por Cefas e depois pelos 12. Depois foi visto uma vez por mais de 500 irmãos, dos quais vive ainda a maior parte, mas alguns já dormem também. Depois foi visto por Tiago, depois por todos os apóstolos, e por derradeiro de todos me apareceu também a mim como a um abortivo, porque eu sou o menor dos apóstolos, que não sou digno de ser chamado apóstolo, pois que persegui a igreja de Deus, mas pela graça de Deus sou o que sou. E a sua graça para comigo não foi vã. Antes trabalhei muito mais do que todos eles, todavia não eu, mas a graça de Deus que está comigo. Como prova de que não foi uma ilusão provocada pela ansiedade dos discípulos, nós temos o fato, amados, temos o fato de que Jesus comeu com eles. Em Lucas 24, 41 a 43, diz assim a palavra do Senhor. Lucas 24, 41 a 43, diz assim, ó, o texto da palavra do Senhor. E não o crendo eles, ainda por causa da alegria. Eles estavam maravilhados, e estando maravilhados, disse-lhes: tendes aqui alguma coisa que comer? O Senhor estava falando. Então eles apresentaram-lhe parte de um peixe assado e um favo de mel, o que ele tomou e comeu diante deles. Ao Senhor, então, amados, depois de ressurreto, ele comeu com os seus discípulos. Ele comeu com os seus discípulos. E porque ele ressuscitou, então, nós podemos também testemunhar, como o apóstolo testemunhou em 1 Coríntios 15, 55 a 57, diz assim a palavra do Senhor. Em 1 Coríntios 15, 55 e 57, diz assim: onde está a morte, o teu aguilhão? Onde está o inferno, a tua vitória? Ora, o aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Mas graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, meus amados irmãos, nossos irmãos em Cristo Jesus, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor. E a você, meu amado, que aqui está nesta manhã, sem ainda ter um encontro com Jesus, não saia daqui hoje sem dizer: Senhor Jesus, eu quero te seguir. Eu quero pertencer à igreja do Senhor Jesus. Eu quero pertencer ao teu reino. Eu quero fazer parte deste reino.
Concluindo, amados, a nossa mensagem não temos um Deus morto, como muitas pessoas falam por aí. Cristo é o Cristo vivo, o Cristo ressurreto, o Cristo vitorioso, o Cristo triunfante, aquele de quem Paulo escreveu. Ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. Colossenses 1,17. Sendo assim, a nossa esperança é uma esperança de vida, e toda luta, toda tristeza, todo trabalho tem esperança e sentido, pois ele triunfou, e junto com ele nós também triunfaremos, porque dele e por meio dele e para ele são todas as coisas. Romanos 11:36. Glória, pois, a ele eternamente. Amém. Ele ressuscitou, verdadeiramente ressuscitou o Senhor.